Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa segunda audiência pública da avaliação do cumprimento de metas fiscais já do exercício atual, 2020, segundo quadrimestre de 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece no parágrafo 4º do artigo 9º que até o final dos meses de maio, setembro, como é o nosso caso, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do artigo 166 da Constituição. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer uma análise aqui das receitas e das despesas, e apurar o resultado nominal e primário. Aqui nós temos o resultado das contas públicas é calculado basicamente considerando a diferença entre as receitas, tudo que entra, e as despesas, tudo que sai. No entanto, esse resultado pode ser calculado de duas formas. Uma delas não leva em consideração o endividamento e mostra o resultado primário. A outra leva em consideração juros e outros encargos da dívida e mostra o resultado nominal. Esse cálculo dos resultados a partir de diferença entre receita e despesa é chamado de critério acima da linha. Assim, fazendo um resumo, o critério acima da linha, ele analisa o fluxo, aquilo que aconteceu dentro do período, o fluxo dos recursos. E o resultado abaixo da linha, que nós não vamos tratar hoje, ele trata do estoque da dívida. Então a gente vai fazer uma análise hoje, usando esse critério acima da linha e considerando o fluxo dos recursos. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o executivo de cada um dos entes deve apresentar anualmente metas para o resultado nominal no período e o montante da dívida pública, as quais devem ser aprovadas pelo respectivo legislativo. A existência de metas permite uma comparação entre o que foi planejado no PPA e na LDO com aquilo que está sendo executado na LOA, Lei Orçamentária Anual, ou seja, funcionando como um elo entre esses importantes instrumentos de planejamento da gestão pública. As metas estabelecidas para o município de Nazaré Paulista na LDO, para o corrente exercício, foram as seguintes. Resultado primário acima da linha, 1.345.000. Resultado nominal acima da linha, 1.245.000. Esse resultado nominal e primário, ele deve ser gerado para que o município possa honrar as dívidas que ele tem, principalmente as de longo prazo. Ou seja, para você poder pagar os precatórios, que é uma porcentagem da receita corrente líquida, que foi estabelecido, você tem que fazer o quê? Você tem que gerar um resultado primário, ou seja, haver uma diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa efetivamente feita pelo município. Senão você não tem condição de honrar essas dívidas. E nós tínhamos essas metas aí na LDO do exercício de 2020. Temos essas metas na LDO do exercício de 2020. E em seguida a gente vai dar uma analisada, se a gente está conseguindo ou não atingir esses objetivos. Montamos um quadro aqui resumido, lembrando que esse demonstrativo na íntegra, ele é publicado no Diário Oficial do município e ele é bastante detalhado. Então, para essa audiência pública, por questões didáticas, nós fizemos esse resumo. Nós temos lá as receitas fiscais líquidas. Nós temos uma previsão lá, e nós temos uma execução, que é a receita realizada e as despesas liquidadas até o quadrimestre.
Então aí entra naquela questão que nós tratamos aí na audiência pública passada aqui, que estava falando do orçamento, né? Então até surgiu uma questão muito interessante aqui por um dos participantes, de que o município está com uma despesa empenhada muito superior à receita arrecadada. E daí nós concluímos o seguinte, né? Que tem muitos contratos aí que eles são globais, né? Que vão até dezembro, que estão empenhados, né? Aumentando bastante o valor. E quando você pega a despesa realmente liquidada, acontece isso que está aqui no nosso demonstrativo. Receitas fiscais líquidas, né? O que é a receita fiscal líquida? É aquela receita total e nós tiramos o quê? Os juros, né? Nós temos lá 188 mil de juros. Nós tiramos o quê? Operação de crédito. Então, desse exercício, nós recebemos 1 milhão de uma operação de crédito. Ou seja, esse valor tem que ser excluído da receita, porque é um empréstimo que a prefeitura fez e vai ter que honrar futuramente esse empréstimo. Então, eu não posso usar esse empréstimo para aumentar a minha receita e gerar resultado primário. Ele tem que ser excluído. E também, nós tivemos um leilão aqui, né? Uma alienação de bens aqui, no valor de 168.780. Nós vendemos alguns equipamentos, algumas máquinas, alguns veículos e tivemos essa receita. Essa receita, naturalmente, também não pode fazer parte das nossas receitas fiscais. Por quê? Porque são as receitas de caráter extraordinário, né? Que você vai ter um leilão, não vai ter o leilão todo ano e também você não vai emprestar dinheiro todo ano. Então, você tem que excluir. Então, o conceito é esse. Você vai pegar as receitas fiscais líquidas, ou seja, aquelas receitas que todo ano você recebe, que tem uma certa regularidade, né? Que mantém uma certa regularidade, e você vai comparar com o quê? Com as despesas fiscais líquidas, que também nessas despesas fiscais líquidas, no nosso caso, a gente tem que abater a amortização da dívida, e veja que é um valor significativo, ó, 941.538,56, também você vai abater isso. Na verdade, você gera o resultado exatamente para honrar esse tipo de compromisso, essas despesas de longo prazo, né? Se você não gerar, você não tem caixa suficiente, nem orçamento para poder honrar essas despesas. Então, veja bem, se nós fizermos a comparação da receita fiscal líquida com a despesa fiscal líquida, nós temos aí 1.807.651,97 de resultado primário. E a nossa meta estabelecida era 1.345.000. Portanto, nós estamos interpretando isso aí, nós estamos acima da meta, ou seja, nós conseguimos gerar um resultado primário suficiente para cobrir esses compromissos que nós temos na dívida de longo prazo, né? E em seguida nós vamos ver a nossa dívida de longo prazo aí, que ela é bastante alta, mas a dívida de longo prazo ela é diluída ao longo dos anos, né? Então você paga uma parcela por ano, então você vai gerando esses resultados aí, né? Nessa tela aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Podemos prosseguir? Então, tem que acompanhar, né? Assim, pode ocorrer, é grande, é muito grande. Então, o que acontece? O ideal seria o que? Pegar esses contratos um a um, né? Inclusive, como você comentou, sim, é, sim. Inclusive, né, a gente está sempre alertando a gestão, que como é o último ano de mandato, né, independente do que aconteça, né, o último ano de mandato, do resultado da eleição, o que acontece? Você tem, pelo artigo 42, né, tudo aquilo que se assume de dívida a partir de abril, lá você tem que honrar até dezembro, né? Então, isso é uma preocupação grande de todos os prefeitos, que você não infringiu o artigo 42 lá, ele é bastante pesado nas suas punições, né?
exatamente. Então essa é uma das preocupações que nós temos que acompanhar aí, né? Até o último dia de mandato tem que acompanhar isso aí para ver, para deixar o mínimo possível aí de restos a pagar, né? Cumprir o artigo 42, né? Pagar tudo a partir de abril, pagar tudo até dezembro, né? Então esse seria a situação ideal, né? Agora, nós temos também um decreto de calamidade pública, né? Aqui no município, como em grande parte dos municípios, e que dá uma certa flexibilizada nessa questão do resultado, né? Então nesse ano aqui, essa questão do resultado nominal, do resultado primário, eu acredito, né, que o Tribunal de Contas aí ele vai ter um pouco mais de tolerância nessa questão, né? Sim. Então, essa questão aí, como eu falei para você, provavelmente, né, existe um processo, né, quando tem contratação de funcionários, tem um processo e dentro do processo deve ter todo esse detalhamento aí, explicando os motivos da despesa, né? Então, no momento agora aqui, eu não teria essa informação para passar, mas, né, numa outra oportunidade, a prefeitura, né, fica à disposição para fazer os levantamentos e os esclarecimentos necessários, né? Agradecemos a pergunta. Então, mais alguma questão nessa tela aí, pessoal? Podemos continuar? Na segunda tela, nós vamos tratar de uma outra, do resultado nominal, né? Pelo critério acima da linha também. Então, esse critério acima da linha, nele, o resultado nominal e o resultado primário, eles são praticamente o mesmo. Por quê? Do resultado primário, para você partir para o resultado nominal, por esse critério, você tem os juros e encargos ativos e passivos. Então, o que acontece? Se você recebeu juros de ativo, né, algum ativo seu deu juros, ou você pagou algum juro, ele influencia no resultado. Na nossa previsão, ele dá 100 mil de diferença, ou seja, a meta de resultado nominal, a meta de resultado primário é 1.345.000. E a meta de resultado nominal é 1.245.000. Então, o que acontece? Por esse critério, também nós temos um resultado nominal acima da previsão, né? É 1.245, e ali, como nós não tivemos nesse período juros e encargos ativos e passivos, o resultado nominal ele é o mesmo do resultado primário. E como a nossa meta é 1.245, nós temos também um resultado acima. Lembrando que nós estamos no segundo quadrimestre, né? O que realmente, né, para as contas do município, vai ter maior influência é o do terceiro quadrimestre. Por quê? Aí, né, conforme a sua participação, toda essa parte que está empenhada e não vai ser liquidada e paga, então você já tem que tomar uma decisão. Essa despesa existe ou não existe? Então você vai dar um desfecho final nisso aí, né? Você vai ter um valor definitivo para comparar com a receita. Então, a tendência no terceiro quadrimestre é esse resultado aí nominal de 1.800, ele vai cair. Então, a gente fica na expectativa se ele vai cair, por exemplo, abaixo da meta, que seria o primário de 1.345 e o nominal de 1.245, ou se apesar do terceiro quadrimestre a despesa ser um pouco maior, ou definir a despesa, o que é, o que não é, se ele vai ficar um pouquinho acima. A gente espera que ele fique acima
dessas previsões que está na LDO, mas não sei se vai ser possível, né? Isso aí a gente vai vendo ao longo da execução. Então, o objetivo nosso é, pelo menos, manter a meta, né? O município não consegue mudar a meta, né? O governo federal, às vezes, quando vê que não vai atingir a meta, ele muda a meta. Ele altera a meta, né? Nós não podemos fazer isso. Então, a gente vai ter que cumprir a meta que está lá mesmo na LDO, não tem jeito, né? Isso aí vai ser uma luta para conseguir. Uma outra análise que nós vamos fazer é o seguinte, os restos a pagar, né, que é um outro anexo aí da RGF, né, da gestão fiscal, né, resultado da gestão fiscal. Nós temos o REREL, né, resultado resumido da execução orçamentária, e nós temos o RGF, que ele é o resultado da gestão fiscal. Então, nesse resultado, né, que também é publicado aí no Diário Oficial do município, nós temos o quê? Fizemos um resumo ali, ó. Em 31/12/2019, nós tínhamos um resto a pagar acumulado de todos os anos, ou seja, nós tínhamos 19, 18, 17, 16, 15, 14, resto a pagar, tem muito resto a pagar lá, passado, né? Então, o total, 12.056, é um valor significativo. Durante o exercício, pagos e cancelados, cancelamento não teve, até esse quadrimestre, eu estava dando uma olhada lá. Então, pagou 6.848.605. E hoje, no segundo quadrimestre, tem 5 milhões em aberto ainda, né, de restos a pagar de exercícios anteriores, né? Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de dívida. O primeiro deles é o resto a pagar, que a gente chama de dívida de curto prazo. Apesar de algumas dívidas de curto prazo, ela ultrapassar um pouco o curto prazo, que seria 12 meses, né? Algumas delas ultrapassam. Você pega um resto a pagar, por exemplo, que é de 18, 17, ele passou o período. Mas ele ainda continua classificado ali como resto a pagar, né? E considerado uma dívida de curto prazo, porque você deve para agora. E nós temos a dívida de longo prazo, que nós vamos passar aí no próximo aqui. Então, de curto prazo, dá 5.200.000, mais ou menos. E a de longo prazo, nós temos no balanço lá, tínhamos 13.555.000 em 2019. Nós pagamos agora 701.999, baixamos e está em aberto 12.853.811,24. Essa dívida aí, a gente costuma fazer o ajuste em 31/12. Então, o que acontece? A dívida da Sabesp, por exemplo, que foi feito um acordo, nós vamos pegar o processo, dar uma analisada e fazer o quê? A dívida da Sabesp, que foi feito o acordo, ela vai sair dessa dívida consolidada e entrar num outro tipo de parcelamento que foi em maior prazo ainda do que esse. Então, essa dívida ela vai sofrer um pequeno ajuste, eu acredito que ela vai abaixar um pouco em 31/12, a gente vai dar uma atualizada nela. Mas o que nós podemos tratar agora, o que acontece? O que estava no balanço em 19, 13 milhões e meio. O que pagou? 700 mil, que deu baixa até o segundo quadrimestre. Quanto deve? 12.853. Então, digamos assim, a gente tem uma dívida de longo prazo, cerca de 12 milhões, e uma dívida de curto prazo, cerca de 5 milhões. Então, seria mais ou menos essa aí a situação das dívidas. Ser 12, deixa eu ver aqui. 12, quase 13, né? Mais 5, é por aí mesmo. Mais ou menos, entre 18 e 19. Entre 18 e 19 milhões. Lembrando que essa dívida de longo prazo, ela está bem diluída, né? É uma dívida de longo prazo mesmo. Então, o impacto dela no dia a dia é pouco, é pequeno, né? O impacto dela no dia a dia é pequeno. Então, nesse caso aí, seria em torno de 18 a 19 milhões, né? E uma parte dessa dívida de curto prazo, o que pode fazer também no final do ano, é dar uma analisada para ver se não tem alguma coisa que às vezes passou de um ano para outro como não processado, e às vezes o produto não foi entregue, ou por um motivo ou por outro. Se ela tiver como não processado, às vezes você pode até cancelar alguma coisa e reduzir um pouquinho essa dívida de curto prazo. Mas também não vai ser nada significativo.
né? Faz um pente fino e vê aquilo que deve realmente e aquilo que não deve não paga. Agora, aquelas que estão processadas, né, que já estão prontas, entregou o produto e tal, logicamente que deve, tem que honrar essas despesas, né? Às vezes ocorre da pessoa ter uma dívida aqui no curto prazo, né, e como a prefeitura está demorando muito, ela entra com ação judicial, alguma coisa, transforma em precatório, daí o que você faz? Você baixa ela do curto prazo, joga no longo prazo. Então, todo final de ano, às vezes, a gente faz alguns ajustes nessas dívidas, né? Então, elas não são, assim, religiosamente em dia. Em 31/12 é a melhor posição que você tem da dívida, mais atualizada. Nem todo, né? Ficou um pouco ainda, né? Alguns, né? Tinha acho que uns 5 precatórios, mais ou menos. Você teria que fazer um levantamento lá. Uma parte dos precatórios. Ainda ficou, acho que uma parte no regime especial. Ficou uma parte no regime especial. Mas é bem significativo a quantia que foi feito o acordo. Então, teria que levantar no caso, essa dívida com mais detalhe também, né? Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Pessoal, é, exatamente. Então, é uma coisa que vai ter que ir equacionando aos poucos, né? Porque é bastante significativo, né? Se você pegar, por exemplo, uma receita de 5 dá 60, né? 6 dá 72. Entre 5 e 6 milhões, vamos dizer assim, uma receita da prefeitura, né? Você pega aí uns 3 meses, de 3 a 4 meses, né? Se fosse para zerar tudo. 3 a 4 meses de arrecadação para zerar todo tipo de dívida existente. Na verdade, não é muito significativo, ou seja, em relação aos demais municípios do estado de São Paulo, do Brasil, se você pegar 4 meses de arrecadação para quitar todo tipo de dívida, ainda não é um valor muito significativo, né? Então, é, órgãos assim, Conselho Federal de Contabilidade, Tribunal de Contas, o que eles consideram? A situação começa a ficar difícil quando, por exemplo, compromete um exercício. Tem município que deve o equivalente a um exercício, a 2 exercícios, entendeu? Então fica bem complicado. O nosso, né, seria menos de 4 meses de arrecadação para pagar todo tipo de dívida existente. Agora, o que dificulta aqui? O que dificulta aqui é que os nossos orçamentos são apertados, né? Não é um município que tem uma folga, que você consegue deixar uma parte para pagar a dívida. É um município que, historicamente, a despesa de custeio, né, do dia a dia, ela praticamente engloba toda a receita. Então, isso que é a dificuldade. Mesmo não sendo um valor muito significativo, o município tem dificuldade de honrar isso. A despesa é uma coisa difícil de controlar, né? A despesa é... Mas, tem que orçar, né? Tem que planejar, estabelecer metas, né? Para poder... Sim. Não, sim, é dívida. É. Tem que fazer um planejamento bem caprichado. Exatamente, é o que a lei fiscal manda, né? Não pode gastar mais do que arrecada. Então esse é um grande desafio aí, né? E depende muito do comportamento também. Vamos ver como que a economia vai reagir, né? Porque em alguns cenários o que acontece? Se o município começar, se a economia reagir e o município começar a arrecadar em torno de 10% a mais do que o ano anterior, e nós já tivemos cenários que o município arrecadou até 20, 25% a mais em outros tempos, né? Em tempos de prosperidade econômica.
Então, o que acontece? Nesses períodos são fundamentais para você resolver questões como essa, né? Você segurar um pouquinho a despesa e você acabar acertando a receita. Então, são coisas assim. É que na gestão pública é difícil, né? É difícil ter essa visão de zerar a dívida, né? A demanda é muito grande, né? A todo momento, então, assim, você falar assim, não, zerei a dívida, é meio complicado, né? A tendência é você tentar equalizar a dívida em período maior e atender aquilo que é urgente, né? Então, isso não é aqui, né? É praticamente uma lógica aí da gestão pública que acontece, né? Sim, sem dúvida, é uma nova gestão. Perfeito. Não, não. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. Então, mas essa questão de você estabelecer por gestão, né, um percentual de diminuição é uma ideia muito boa. Exatamente, é uma ideia muito boa, né? Inclusive o que a lei de responsabilidade fiscal, né, ela tem muitos instrumentos aí que incentiva, né, que você faça isso, né, que você reduza as dívidas, você equilibre, você gere resultado primário para você pagar as dívidas, né? Então, um dos grandes instrumentos que você tem na mão de gestão pública é isso. No orçamento, você fazer previsões de geração de resultado primário maiores, né? Para que você, numa contrapartida, também diminua essa dívida, né? É um excelente instrumento esse que você faz a ligação entre o planejamento e a execução. Seria esse o objetivo, né, principal aí dessas avaliações de cumprimento de metas, dessas coisas que acontecem. Mais alguma questão, pessoal? Então, agradecemos aí a presença de todos aí, a participação, né? Foi muito importante aí para a gente poder esclarecer as questões, as perguntas que nós não conseguimos responder. Estamos à disposição na prefeitura aí para todo tipo de informação, porque a gente também não consegue ter todos os dados, né? Como essas audiências têm objetivos específicos, a gente não está preparado para coisa que tá fora da pauta no caso. Mas estamos à disposição aí para poder esclarecer isso, que é um direito líquido e certo da população, né? E de participar. Então, muito obrigado a todos, né? Tenham uma boa noite. Até a próxima.